Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Ivone. Tudo bem? Tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Eu quero saudar a todos que acompanham a série de entrevistas promovidas pelo CISECO em tempos de pandemia. E quero lembrar também que o CISECO, que é o Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, na impossibilidade de realizar o seu encontro anual, né, em Japaratinga, em Alagoas, em 2020, devido à pandemia, ele decidiu, né, o CISECO, a criar esse espaço para promover a discussão e a reflexão sobre a temática pandemia, produção e circulação de sentidos. Acho bom me apresentar. Eu sou Ivone de Lourdes Oliveira, professora do programa de pós-graduação em Comunicação Social da PUC Minas, e tenho o prazer de entrevistar hoje, para o CISECO, o profissional de comunicação organizacional Paulo Henrique Leal Soares, nosso ex-aluno de mestrado. Eu aproveito também esse momento para agradecer ao professor Fausto Neto a oportunidade de trazer para essa série de entrevistas a reflexão sobre a comunicação nas e das organizações. E falando que a organização é um contexto de interação onde se dá o fenômeno comunicativo tal qual se manifesta em outros contextos sociais. E daí a importância de pensar na perspectiva comunicacional o contexto organizacional. Por isso está aqui conosco hoje o Paulo Henrique, né, que é diretor de comunicação do IBRAM. O Paulo, ele é mestre em comunicação, como já disse, e doutorando em administração pela PUC Minas. Ele está na lista dos 10 comunicadores mais influentes do mundo, segundo o Provoke, The Holmes Report, por 6 anos consecutivos, desde 2015. Ele é membro do LíderCom da ABERT, que é uma associação brasileira de comunicação empresarial. Ele faz parte do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Relações Humanas, de Recursos Humanos, da sede de Minas Gerais, né? Ele é palestrante, é coautor do artigo, do livro Sem Megafone com Smartphone, Práticas, Desafios e Dilema da Comunicação com Empregados. Né? O Paulo é um profissional de comunicação que atua muitos anos na área de administração. É um profissional que se destaca pela sua competência e pela sua postura ética para trabalhar a comunicação das organizações. Então, Paulo, nós vamos ter aqui um bate-papo sobre as interferências da pandemia nos processos de comunicação e mesmo não só nos processos de comunicação, mas também nas organizações, nas suas constituições e nas suas novas políticas, tá? Então, primeiramente, eu queria saber de você, assim, na mineração, que é a sua área mais específica de trabalho, e para nós aqui de Minas Gerais, a mineração é muito forte, que está dentro da nossa história e da nossa cultura. Qual o impacto da pandemia sobre as atividades da mineração? Ok, Ivone, obrigado pelo convite, também saudar o professor Fausto Neto, um prazer poder estar aqui dialogando, né, conversando, mesmo que virtualmente, possibilitando essa reflexão sobre esta área tão importante para as organizações, principalmente em momentos como esse de pandemia. O setor mineral, como todos os setores, foi afetado pela pandemia, porque, como todos os outros, também somos compostos por pessoas que têm famílias, que têm relacionamento, que têm sentimentos. Então, nós realmente lamentamos o que o mundo está passando, o que a sociedade está tendo que enfrentar.
Então, como todos os outros, também sofremos, fomos impactados, as nossas atividades precisaram ser revistas numa velocidade muito rápida. É verdade que no Brasil, como outros países no mundo, a atividade mineral foi considerada como uma atividade essencial e ela não parou a sua atividade, ela não foi interrompida, né? Por isso, as mineradoras precisaram fazer um investimento muito grande, né, em readaptar suas funções. Boa parte das atividades do setor mineral são realizadas ao ar livre, o que facilita bastante, porém, todas aquelas que existia uma proximidade entre pessoas e trabalhadores foram rapidamente colocados em home office ou os seus locais de trabalho adaptados. Apesar de não termos interrupção, né, nós sim também, como todas as outras, fomos impactados por esse momento. No início da pandemia, o mercado apresentou uma retração, porém, na sequência, ele até teve um aquecimento, né, muito em função do crescimento da China, que é o principal consumidor no mundo inteiro dos diversos minerais produzidos aqui no Brasil. Bom, mas você tem uma experiência que é muito alargada, né, pelo contato com todo o mundo empresarial do Brasil e fora do Brasil. Eu acho que assim, como é que você veria essa questão da pandemia sobre o universo mais amplo das organizações em geral, cujas políticas elas dependem, direta ou indiretamente, das práticas de comunicação? Eu diria que dependem diretamente, né? Diretamente. É uma prática que toda organização realiza conscientemente ou não. Eu tenho visto mudanças consideráveis nas organizações, inclusive também no setor mineral, e o que eu acredito que a velocidade que essa pandemia nos atingiu foi a mesma velocidade que as empresas, as organizações tiveram que responder. Reuniões virtuais, chamadas internacionais, contatos por videoconferência ou telefone já era uma realidade, já existia essa tecnologia, inclusive a possibilidade do home office. Porém, não era uma prática recorrente em todos os setores, e o que ocorreu foi nós fomos empurrados a tomar essa atitude. Então, rapidamente, todos se recolheram dentro das suas casas, as universidades, as escolas transformaram as aulas online, os professores e alunos tiveram que aprender a lidar com essa nova realidade, e a mesma coisa aconteceu com as organizações. Eu, com muita felicidade, vejo, né, a atividade de comunicação como empregado ou a comunicação interna tomando um patamar de destaque nesse processo, porque antes, né, você tinha o deslocamento dos empregados para dentro da sua organização, isso já não aconteceu em 2020 e nós estamos vendo um cenário que 2021 isso permanece. Então, a comunicação teve que ter esse olhar de mudança rápida para atender às necessidades, né, de uma gestão que precisava manter a comunicação e relacionamento com os seus empregados que não mais estavam dentro das suas instalações. Isso aconteceu muito rápido, não foram meses, né, foram dias. Né? Alguns casos, as empresas tiveram algumas horas para poder se adaptar a essa nova realidade. Então, nós não teremos uma comunicação nas e das organizações como era antes da pandemia. A gente teve, sim, mudanças, muitas evoluções, outras perdas, né, e outras ausências, né, de questões mais propositivas, de questões que a comunicação poderia ter aproveitado o momento para buscar uma mudança. Pois é, mas quando você fala nessa mudança, o que realmente assim mudou nessa relação com os empregados, que é a sua especialidade, você é uma pessoa que estuda a comunicação, né, com os empregados. Então, assim, o que realmente mudou, assim, a relação
fora daquele espaço, todo mundo conjunto, né, com a relação com a liderança, como é que isso se deu? Está se dando, né? Está se dando, né? E é É, interessante porque nos estudos acadêmicos a gente sempre, ou na escola, a gente sempre olha e estuda algo que aconteceu, né? Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar. Eu acho que é um ponto positivo que nós, profissionais da área, estamos tendo a oportunidade de vivenciar essa mudança. E talvez outros lá na frente irão refletir dos nossos comportamentos, né? O que mudou, Ivone? Primeiro, né, o distanciamento físico traz uma mudança clara, né, uma mudança não só do contato diário, de saber que a pessoa estaria ali no mesmo ambiente, muda, né, as relações, muda a questão de percepção de trabalho, de entregas, de reuniões. Por outro lado, a gente tem que entender que nós, como empregados que somos, né, se trabalhamos para alguém, nós também mudamos o nosso sentimento com relação ao trabalho. Nós começamos a presenciar um maior volume de depressão, de ansiedade, de receio de perda, né, do seu trabalho. Então, os conflitos começaram a se aflorar. Nós já sabemos que a relação empresa-empregado, ela não é uma relação no mesmo patamar. Existe aí uma assimetria de poder e existe aí aquele que é o dono, né, e aquele que o segue as orientações. Isso a gente jamais pode deixar de ter esse entendimento. Então, essa relação mudou porque o comportamento das pessoas hoje, nós sujeitos estamos muito mais preocupados com questões de segurança, nós estamos muito mais preocupados com relação a qual é o meu distanciamento entre as pessoas, aonde eu vou higienizar a minha mão. Então, não é uma simples questão de, né, isso tudo vai um dia, esperamos passar, mas esse período está sendo um período de adaptação. Então, muda sim, muda muita coisa. Os gestores, que são os principais articuladores da comunicação dentro das organizações, muito mais do que os veículos, muito mais do que as campanhas, do que os eventos, e a gente sabe, em função de pesquisas, né, a preferência dos empregados é essa informação direto da sua liderança, eles não estão tendo a oportunidade de ter aquilo que eles sempre fizeram, o olho no olho. Né? Eles estão tendo que fazer isso mediados por um aparato tecnológico. E isso muda o papel deles enquanto gestor e também o do empregado nessa relação. é porque a premissa básica da comunicação, né, é essa questão do contato, é a própria cumplicidade que se dá naquele ambiente, né, a troca que se dá, e virtualmente isso não deixa de ficar assim, insuficiente, assim, né? E isso, como você disse, gera também uma insegurança, né? Então, assim, como é que hoje esses gestores têm comunicado com os seus empregados, assim, com o pessoal, né, esses coordenadores de equipe e tal, como é que eles têm comunicado com, com seus empregados mesmo, né? Primeiro, uma grande quebra de paradigma, né, Ivone? A gente tem que entender que nós achávamos que a única forma de fazer gestão seria numa proximidade e num controle físico de horários, de entregas, como se a pessoa estar sentada na frente do seu computador significa que ela está produzindo, né? Primeiro, a gente quebra esse paradigma. O segundo, a gente tem um entendimento que esta situação foi uma situação forçada e uma mudança muito abrupta. Então, as casas não estavam preparadas, né, para receber uma pessoa, ou uma, ou duas, ou mais pessoas em home office, ou ou estudando em casa. Você pode não ter rede, você pode não ter um local adequado, com iluminação. E um outro detalhe, né, as famílias também tiveram que prestar atenção, porque você vai ter que cuidar da sua família, seja filho, né, seja pais, trabalhando. Então, houve uma invasão do ambiente de trabalho
dentro da sua vida pessoal. E isso é uma mudança que nós temos que entender que não foi uma escolha, né? Foi uma questão de sobrevivência para todos nós. Eu acredito que essa mudança abrupta, ela trouxe alguns benefícios, né? Diminuímos o tempo de deslocamento, diminuímos esse estresse, né, principalmente nas grandes cidades, onde os empregados precisavam realizar uma viagem para chegar ao seu local de trabalho. Isso a gente teve, né, ganhos também com relação a isso. Por outro lado, né, estamos todos ainda aprendendo como é fazer, como é trabalhar de casa, como é compartilhar virtualmente o resultado dos seus trabalhos, e também os gestores estão aprendendo a como gerir virtualmente as suas equipes. Né? Eu não tenho, acho que ponto de trabalho não existe em alguns lugares, né? Mas eu não tenho mais o ponto, eu não tenho mais o horário, eu não tenho mais a certeza se ele está ou não está. Então já existem aí estudos, né, mostrando quanto as pessoas já estão, né, trabalhando em horários que sejam mais adequados para ela, obviamente em comum acordo com a sua liderança, né, muitas vezes sendo mais produtivos, trazendo mais resultados pessoais e para o coletivo. Mas eu não posso deixar de destacar que os conflitos existem, o desconforto existe e ele não pode ser escondido, ele tem que ser abertamente dialogado, conversado para buscar alternativas. Claro. Agora, uma outra questão que eu acho que é importante a gente abordar, que é como esse problema da informação sobre o vírus aparece no funcionamento das organizações, assim, e quais as modalidades de informação que foram usadas. Porque nesse momento que você fala da ruptura, em que de um dia para o outro tudo muda, né? E como é que as empresas vão lidar com esse problema da informação sobre o vírus, né? Eu conversando com uma profissional de comunicação que trabalha lá no Pará, né? Ela disse, por exemplo, que essa questão de mandar as informações para as comunidades ribeirinhas, quilombolas, era uma questão prioritária para eles, né? Quer dizer, então, assim, muda muito a forma como você vai lidar com essa informação sobre o vírus. Então, eu queria saber isso, como é que você vê, como é que esse problema da informação se deu, assim, do vírus, no funcionamento das organizações? Eu vou dividir a minha resposta em duas partes, e esse exemplo eu conheço muito de perto, é um exemplo bem sucedido até de como a empresa e os profissionais que estão lá conseguiram reverter a situação. Vamos primeiro falar de estrutura. Né? Para que o processo de comunicação ocorra, né, é necessário, em muitos casos, que você tenha estabelecido canais, processos, né, e o uso, inclusive, de tecnologia para que isso ocorra. Isso precisou ser revisto de uma forma muito rápida a partir do momento em que eu descartava boa parte desses canais que obrigatoriamente estavam dentro da organização. Então, esse primeiro paradigma, essa primeira situação eu tive que quebrar e enfrentar. Né? Se as pessoas não estão conectadas na rede da empresa, como é que eu tenho certeza se elas estão recebendo ou não aquilo que está sendo comunicado? Então, as equipes de comunicação, especialmente as equipes de comunicação interna, tiveram que readequar o seu projeto para garantir uma comunicação adequada com esses públicos. E aí, extrapolando um pouco da comunicação interna, o mesmo ocorreu com todo mundo que trabalha com comunicação, aquele com fornecedores, aquele direcionados, por exemplo, para os clientes, né, para os acionistas, né, até mesmo a reestabelecer o seu próprio negócio e a forma de venda do seu negócio. Né? A gente viu, por exemplo, um boom dos serviços de delivery. Né? Eu não lembro de ter feito um pedido de comida em casa antes da pandemia. Não era uma prática. Né? Depois da pandemia, isso se tornou uma realidade.
né? E eu continuo, então, conversando agora, saindo um pouco da questão dos canais, a gente indo um pouco, né, para a questão do conteúdo. E aí a gente teve um enfrentamento muito grande, né, da questão das fake news e também um enfrentamento muito grande da desinformação, né? Como era algo muito novo, algo desconhecido até dos próprios cientistas, médicos, né? No início da pandemia, a gente percebeu que as informações não estavam sendo tratadas e direcionadas de uma forma adequada, né? Então, foi necessário fazer essa adequação da comunicação em termos de conteúdo daquilo que seria, né, repassado para os empregados. Então, foi um trabalho muito grande da equipe de comunicação, especialmente da equipe de comunicação interna, em alinhar aquilo que deveria ser comunicado para esses empregados, ou para as comunidades, aonde, no caso específico do setor mineral, nas comunidades aonde a mineração está inserida. Sempre um grande desafio. Bom, Paulo, continuando, a pandemia trouxe a necessidade, como você mesmo disse, de introduzir e de rever políticas de comunicação diferentes para atender a problemática do vírus, né? E dos seus efeitos. Como é que, como é que isso se deu? Assim, que efeitos que você vê mais, né, em relação à sua relação com a sociedade, sabe assim? Mas nós estávamos falando dos empregados, agora eu queria ampliar isso assim, essa relação com os públicos, essa relação com a sociedade mais ampla. Eu faço uma reflexão que talvez a sociedade mundial perdeu uma oportunidade de trabalhar de forma coletiva, conjunta para uma solução de um problema de todos. Infelizmente, nós, não somente brasileiros, mas o mundo não soube enfrentar esse desafio junto, né? Porque esse não é um desafio do país A, B ou C, esse é um desafio de todos. E nós poderíamos ter enfrentado isso de forma diferente. Eu só espero que a gente não tenha que esperar uma outra pandemia para poder agir de forma coletiva. Eu acredito que as organizações elas passaram a compreender, né, os seus efeitos, né? E nesta pandemia eu vi uma mudança significativa a partir do momento que as organizações se propuseram a agir além daquilo que estava nos seus muros, ou além daquilo que é obrigação ou estritamente necessário. O setor mineral foi o segundo que mais contribuiu financeiramente durante essa pandemia para ajudar comunidades, para ajudar o país ou o estado onde eles estavam atuando, mas mais do que a questão financeira, foi fundamental o apoio também e as soluções dadas pelo conhecimento das próprias organizações, seja as mineradoras ou sejam outros setores que atuam na área de logística, os setores que atuam na área, né, de distribuição, que puderam colocar o seu conhecimento, a sua expertise a serviço da sociedade, né? Porque não bastava simplesmente resolver o problema dos empregados ou daqueles que eu tenho convívio. Era necessário resolver e ajudar a, pelo menos, minimizar os impactos dessa pandemia em toda uma comunidade, em toda uma sociedade, como ocorreu. Então, isso aí que você falou mostra muito assim que como que modificou o relacionamento das organizações com os públicos, né? Teve uma Isso. mudança, né? Teve Como uma você já mudança estrutural significativa e de entendimento que tudo está relacionado, né? disse. Então, se eu não tenho consumidores, se os consumidores não vão, né, não estão na rua, não vão comprar. Então, como que eu vou ter que me relacionar agora com eles digitalmente, né? Não basta eu ser o grande se eu não ajudar o pequeno. Então, eu acho que uma lógica, né, o impacto está sendo tão grande que houve
uma mudança no comportamento daqueles que dirigem as empresas, as organizações e, por consequência, no seu comportamento. Tá. Você está falando dessa questão das pessoas que dirigem. Eu queria saber como é que você avalia a sensibilidade das organizações e dos quadros diretivos sobre as mudanças que a pandemia trouxe e, consequentemente, né, essas consequências e para as questões e os problemas de comunicação de suas organizações. Né? Os estudos também nos dizem, nós sabemos, né, que o líder ele é fundamental, né, o líder não só nos seus conhecimentos técnicos, mas também comportamentais, para o sucesso de uma organização, para os resultados de uma organização. Só que esse sucesso e esses resultados, eles são feitos também pelo modelo de gestão e pelo envolvimento desses líderes com seus liderados e com as suas equipes e com todos os empregados. Eu acredito, Ivone, que pessoas foram sensibilizadas em função desta pandemia. Outras não. Né? Nós presenciamos pessoas que não estão impactadas, que não veem o problema que nós estamos enfrentando. É uma realidade. Então, aqueles líderes que têm esta visão e que compreendem o quanto, né, um acontecimento desse mundial impacta, né, os negócios e, por consequência, as vidas de todos que trabalham e de todos os públicos que se relacionam com aquelas organizações. Então, eu acredito que vários foram sensibilizados, outros não. Eu não consigo ver nenhum tipo de celebração, por exemplo, em ganhos em cima deste momento. Né? Eu não posso celebrar que a empresa cresceu, teve ganhos. Isso para mim, não é uma celebração. O momento que a gente passa é um momento de sofrimento de muitos que tiveram perdas, não perdas de pessoas, de familiares, e até perdas materiais. Vários perderam os empregos, vários tiveram que repensar a sua atividade porque ela simplesmente não pôde ser executada. Né? Então, eu acredito e quero acreditar que essa mudança tenha minimamente transformado, né, essas pessoas que, por consequência, são profissionais dentro das organizações. E quando se fala dos CEOs, das pessoas que estão assim, nas presidências e tal, você acha que eles conseguem perceber a importância da comunicação, os processos de comunicação se diferenciando nesse momento? Como é que você vê isso? Eu tenho certeza, né, já acompanhei, tive contato com CEOs e sei o quanto, né, eles também são impactados. Né? Uns mais, outros menos, vai muito também da formação, né, de cada um, mas existe sim a sensibilidade para essas questões. Eu sempre gosto de lembrar que a diferença deles para nós talvez seja só o cargo, porque são pessoas como nós. Né? Obviamente tem uma responsabilidade maior, tem uma cobrança muito maior, tem as suas qualificações, mas também tem os seus anseios, os seus medos, e isso precisa ser trabalhado. Né? E a comunicação nesse momento, como eu disse, eu acho que passou a ser percebida com uma visão muito mais estratégica do que ela era antes. Eu estou muito feliz em ver, como já disse, um crescimento da comunicação com os empregados neste momento, em função da crise. Né? Então, a atividade passa a ser mais estratégica, mais importante, demandar mais recurso e mais atenção. Né? Hoje, uma mudança clara que a gente vê os nossos líderes passaram a ter todos que ser capacitados, né, para fazer uma comunicação virtual, que eles também não tinham, e muitos não têm ainda essa habilidade. Então, aí está o papel da comunicação, em estar próximo, em assessorar, em ponderar e nunca perder a visão crítica. Porque eu acho que esse é o grande diferencial do profissional de comunicação, Ivone. Além das questões técnicas,
além das questões acadêmicas, as questões que são fundantes da nossa profissão, né, até das reflexões teóricas, né, aquele que pratica a comunicação tem que conhecer das teorias, né, para que você possa ter um entendimento, afinal de contas, né, nós somos uma ciência, né, eu vejo que o profissional conquistou, teve um crescimento nesse momento de pandemia. Não só aquele que atua diretamente com a comunicação interna, mas também na comunicação externa, nas relações com clientes, com fornecedores, com o próprio governo. Então, eu acredito que a gente esteja num momento muito especial da profissão. Não gostaria que fosse com esse sofrimento do contexto, né? Mas é uma oportunidade que a gente tem aí pela frente. Então, nós podemos dizer que a pandemia ela produziu um novo sentido para a comunicação nas organizações? Será que a gente poderia falar Eu, e dizer que as práticas comunicacionais são outras? Será eu, que a gente poderia eu falar? tenho certeza que são outras. Eu vivencio outras práticas, eu vejo outras práticas. Se a percepção mudou, eu arriscaria dizer que sim, mas seria uma ótima oportunidade de uma pesquisa profunda, né, e acadêmica sobre o tema, né? Como era vista a comunicação antes e como a comunicação passa a ser vista depois. Tá aí um bom caminho para a gente perseguir, né? E assim, você tem condições de dar, pela sua experiência, pela sua vivência, assim, exemplificar em que aspectos, por exemplo, você viu uma mudança maior na comunicação? Assim, nesse momento de ganhar mais um reconhecimento, ganhar importância. E assim, e depois eu falo que eu queria retomar a questão dessa visão crítica, mas eu acho que a gente podia ficar nessa questão. Certo. Eu posso exemplificar a partir do momento em que a liderança das organizações, as lideranças precisaram ser reorientadas com relação a como se proceder durante o processo de pandemia. Então, uma assessoria direta ao alto escalão das organizações e também até a liderança em todos os níveis, as equipes de comunicação tiveram que acompanhá-los, tiveram que desenvolvê-los, tiveram que orientá-los a como se comportar nesse momento. Né? O que eu posso falar, o que eu posso dizer, como eu tenho que dizer e como eu tenho que me relacionar. Tudo isso mudou. Né? E essa mudança eu percebo e vivencio a participação dos colegas que estão, né, nas organizações, nos vários setores, nos vários tipos, nos vários tamanhos, desempenhando um papel cada vez de aconselhamento, de orientação e cada vez mais estratégico. E eu percebo que a liderança passa a consultar mais, né, às equipes de comunicação. Um, um CEO, por exemplo, que talvez endereçasse para a sua equipe uma vez por ano, ele passou a ter que fazer com uma frequência muito maior. A mesma coisa para o mercado, né? A mesma coisa, né, para os seus clientes. Então, assim, a liderança foi desafiada, né, a se comunicar, né, a se relacionar de forma diferente durante, ou está sendo durante a pandemia. Né? Então, os exemplos que eu vejo são orientações, são ponderações, aonde eu participo, como é que eu faço essa interação, como que eu atendo a imprensa agora, né, virtualmente, né, como eu faço para demonstrar para os meus clientes os meus produtos. Então, tudo isso são construções feitas pelos profissionais de comunicação. São outras práticas. E você falando isso, me vem à cabeça duas questões. Assim. Primeiro, de que você já falou, mas que eu queria retomar, que é essa formação crítica.
né? Porque se você está ligado ao CEO, às lideranças e tal, e você tem esse papel de estar próximo e indicar, né, eu mostrar o que pode acontecer com um procedimento ou outro procedimento, você tem que ter um conhecimento do cenário além da comunicação, né? Quer dizer, o que representa a pandemia, não só nos processos produtivos e administrativos, mas nos processos comunicacionais. E, nesse momento, também, a empresa, me parece, né, as organizações, me parece que ganham um outro tipo de visibilidade, né? Elas passam uma visibilidade virtual maior do que antes, né? Então, essa formação. E aí, assim, outra coisa também que eu acho que eu percebo na sua fala, que eu acho muito importante, quer dizer, a dimensão operacional, que foi uma dimensão muito forte, ou era uma dimensão muito forte na organização, o técnico, né, o fazer e tal, hoje me parece que isso pula de patamar. Claro que o fazer é importante, você encaminhar as informações, você elaborar instrumentos e tal, mas assim, o que fica em evidência é que a comunicação passa a ter essa dimensão muito maior de uma visão crítica e de uma visão estratégica, né? Você não vai agir assim espontaneamente. Você tem que entender aquele momento e a sua situação, a posição da organização naquele momento. Correto, Ivone. Talvez a pandemia trouxe também, estressou esse lado que é tão relevante e importante e que talvez ele não passe tão percebido, porque não existe espaço, não existe a confiança, enfim, uma série de questões. Como você disse, a parte operacional da comunicação ela tem que ser feita, ela precisa ser feita e ela precisa ser feita com uma visão crítica. Então, não é o fazer pelo fazer, né? Porque a partir do momento que é o fazer pelo fazer, ele se torna mecânico e ele não tem valor. A visão crítica que eu destaco e o papel da assessoria, né, da orientação que o profissional de comunicação tem que fazer, isso talvez que seja o grande diferencial que a gente tem enquanto profissional. Se nós que estamos inseridos dentro de um contexto organizacional, não entendemos a complexidade desse ambiente e a necessidade da gente entender essa complexidade, saber navegar nessa complexidade, porém, sem perder a nossa dimensão crítica, é que vai fazer a diferença da qualidade do trabalho da comunicação e dos resultados. Diferente de outras ciências, aonde, né, 2 mais 2 chegaremos a 4, ou 1 quilo de areia misturado com cimento e um pouco de água, eu vou fazer, né, uma massa para construção. Na comunicação existem outras questões de uma complexidade ainda muito maior. E para que a gente entenda e para que a gente oriente, é fundamental para um profissional de comunicação, ter o conhecimento técnico, né? Ter o conhecimento acadêmico das teorias, né, da comunicação, saber do contexto em que a gente vive, e entender do negócio da organização. Por isso que às vezes é muito difícil você que trabalha num determinado setor, você mudar, porque as características são diferentes, né? Eu tive uma carreira feita toda no setor mineral. Eu teria uma dificuldade, acredito, grande, né, indo para um varejo, indo para um outro tipo de negócio que não aquele que eu aprendi a entender, compreender e falar sobre, né? E é isso que compõe o profissional de comunicação, sempre entendendo que o contexto que nós estamos, que é o contexto organizacional, ele, por natureza, ele é complexo, por natureza, existe a disputa de sentido, de poder, o conflito dentro daquele ambiente.
mesmo que hoje virtual, né? Os conflitos não acabaram, né? Claro. Eles existem. E é nisso que a gente tem que entrar, com esta visão crítica, ponderando todas essas questões para que, junto com a liderança da empresa, tome-se as melhores decisões. Nem sempre a gente vai ganhar, nem sempre as nossas orientações serão seguidas. Porém, o nosso papel é colocá-las de formas assertivas, coerentes, não nem minimizando e nem tornando-as, né, além daquilo que elas realmente são. Eu sempre falo que o verbo que eu gosto para nós é contribuir, né? A gente, nós da comunicação, nós temos uma contribuição. Eu não posso dizer que eu sou uma ação teve sucesso por causa da comunicação somente, ou nem ela teve fracasso, ou foi um fracasso por causa da comunicação. Nós somos parte integrante. Então, nós contribuímos com tudo, né? Para o positivo e também para o negativo. Muitas vezes eu enfrento, né, situações aonde questões são colocadas como uma responsabilidade da comunicação. Não, né? Não pode ser. Nós somos, né, parte desse meio, parte dessa teia, né, desta rede, né, que compõe as organizações e as suas relações. Então, é de uma complexidade que talvez quem não seja da área, quem não estude o assunto, acha que comunicar é o simples fato de uma emissão de um comunicado, né? E não é, né? Porque a gente tem muita coisa no meio do caminho. E é aí no meio do caminho que a gente precisa atuar para orientar de forma assertiva, né, as organizações. E também que não é só você colocar o nome da organização na imprensa, né? Isso também era muito percebido como um trabalho de comunicação. Então, assim, o que você traz para a gente, eu acho que é essa ampliação mesmo das possibilidades da comunicação no contexto organizacional. O que eu acho muito importante, né? Porque esse contexto organizacional é o contexto da circulação, é o contexto da produção dos sentidos, que carrega dentro dele também toda a complexidade da sociedade, do mundo e do mundo empresarial, que tem as suas próprias características, né? E aí, pode falar. Não, eu fiquei pensando, você falando, por exemplo, nós estamos aqui produzindo um vídeo, né? Se eu e você acreditamos, até o falso neto acredita, que eu tenho certeza que não, que o nosso papel foi feito a partir do momento que eu gravei este vídeo, nós estamos completamente errados, porque, primeiro, eu não sei se a pessoa recebeu esse vídeo, se ela acessou, se ela compreendeu, se ela interagiu, se ela concorda. Então, são coisas que vão além da produção. É, é, a posição que você faz, eu faço uma crítica muito forte quando as pessoas acreditam que o comunicar é produzir. Uhum. Isso passaremos por, mas não é Isso, um fim, isso é um meio. E isso muitas mesmo. vezes a gente coloca o, o meio como se ele fosse o fim. O meu fim não pode ser produzir um site, o meu fim não pode ser gerenciar as redes sociais, o meu fim não pode ser a realização de um evento, o meu fim não pode ser um boletim direcionado aos empregados, não pode, né? A comunicação está num outro patamar, né? Esses são meios de eu atingir um objetivo que precisa ser definido e discutido. Uhum. Muito bom. A gente está caminhando para o final, assim, eu acho que foi muito interessante trazer essas questões, né? Principalmente para o CISECO, que é um espaço de pesquisadores de vários campos, né? E colocar né, para a sociedade acadêmica, para os acadêmicos, para os pesquisadores também, a importância desse olhar para dentro das organizações, que estão presentes na sociedade, estão presentes na vida das pessoas, que a gente está se relacionando o tempo todo com elas, né? Hum. Então, da mesma forma
que elas são importantes na sociedade, né? Nós também, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que relacionamos com essas organizações, também temos a nossa importância, né? Então, e é aí que está a complexidade da comunicação, né? Esse movimento que a comunicação tem, porque está envolvendo pessoas e tem que atender também às questões que são colocadas como princípios de uma gestão, né? Então, eu acho que você coloca muito bem toda essa problemática da própria produção de sentido do que é a comunicação no contexto das organizações ou nas organizações, né? Então, assim, só para finalizar, eu queria ver, assim, como que a sua instituição, né, o IBRAM especificamente, avaliou a necessidade de rever ou até de introduzir políticas de comunicação que pudesse contemplar todas essas questões e essa problemática dos vírus e dos seus efeitos no seu funcionamento, né? Não só no seu funcionamento interno, como no seu relacionamento com a sociedade. Nós tivemos um grande impacto, né? Uma associação baseada na relação muito próxima e pessoal, né? E muito intensa com os vários atores da sociedade, seja nas suas relações institucionais, com parlamentares, né, com políticos, com agências reguladoras, seja na sua relação com seus próprios associados, que são as empresas de mineração, com a imprensa, né, com a cadeia produtiva. Então, nós realizamos uma das maiores feiras, né, do setor mineral da América Latina, presencial, modelo tradicional. Né? E o ano passado a gente já teve que repensar todo esse processo, né? E fomos para um ambiente virtual, né? Não só tendo que puxar todo o setor, até mesmo ensinar, né, esse setor a se relacionar de uma forma diferente. Então, tudo isso nós mudamos. Tivemos um olhar muito mais claro, por exemplo, direcionado para o pequeno e médio fornecedor da cadeia mineral. Né? Os grandes fornecedores do setor não foram impactados, mas o pequeno e médio foi. Então, em julho do ano passado, de 2020, nós realizamos, por exemplo, né, a oportunidade de negócio entre pequenos e médios fornecedores com o setor mineral. A gente nunca tinha feito isso. Né? Então, realizamos para possibilitar rodadas de negócio do pequeno e do médio fornecedor com as empresas de mineração. E foi um grande sucesso de participação e de interação. Nós tivemos, inclusive, que ensinar alguns fornecedores a utilizar reunião virtual, porque eles não tinham o conhecimento e não tinham a prática. Né? Então, tudo isso foi muito importante. Então, nós mudamos as nossas políticas, nós fizemos uma revisão da forma em que o IBRAM se relaciona com todos esses públicos, adotando, obviamente, nesse momento, em função da necessidade e de segurança, né, os contatos virtuais, porém nunca deixando sempre num olhar inclusivo e não da exclusão, que eu acho que foi o grande diferencial. Então, ampliamos todos os nossos conteúdos, passaram a ser gratuitos, né? Eles passaram porque a gente entende que nesse momento todo mundo tem que ter uma contribuição, né? Diminuímos o custo de operação, por consequência, diminuímos para esses participantes. Então, tudo isso foi muito pensado e muito costurado, né? Porque é quase um trabalho de costura que nós, da área de comunicação, precisamos fazer junto às organizações. Um exemplo que eu posso dar também tanto da produção, por exemplo, de máscaras, de EPIs,
ou na compra e na distribuição, né, nós sempre, as empresas associadas ao IBRAM e até mesmo o IBRAM, sempre buscando privilegiar, né, ou dar a preferência àqueles nas comunidades aonde a mineração está inserida. Então, apoiamos, por exemplo, grupos de costureiras para a produção de máscara para o nosso próprio consumo, para que a indústria comprasse e distribuísse para a própria comunidade. Então, tivemos trabalhos muito acertados de empresas que foram, por exemplo, disponibilizar na rede, né, na rádio, né, as aulas. Então, é o caso, né, de uma empresa de mineração de ouro, né, aqui em Minas Gerais, que formou-se um comitê para o combate à Covid, né, o enfrentamento à Covid, e uma das questões postas era a questão da educação. Como os alunos da rede pública terão acesso? Aí você vem, eu não tenho equipamento e eu não tenho também internet. Então a solução vamos então comprar espaço nas rádios para que a aula seja transmitida de alguma forma pela rádio. Então, é nisso que a gente precisa acreditar, é nisso que a gente precisa propor, né? E isso, eu posso dizer que o setor mineral aprendeu, contribuiu e viu o quanto isso é importante, esse trabalho conjunto, esse trabalho integrado e esse trabalho do diálogo. Eu posso não ter as respostas, eu posso não saber todas as respostas, eu não posso saber os melhores caminhos, mas se a gente senta, se a gente conversa, a gente pode com certeza buscar algo que seja mais assertivo e melhor para quem interessa. Muito bom, Paulo. Eu acho que esse final assim foi muito interessante de mostrar essa preocupação da inclusão, né? Uhum. Que a gente poderia até prolongar essa conversa a partir do documento que vocês mesmos fizeram sobre a atuação das empresas mineradoras né, na pandemia, na Covid-19. Mas eu acho que isso aí vai ficar para uma outra oportunidade, porque, de uma certa forma, essas questões que você aborda aqui no final, elas estão contidas ali dentro, né? Que é essa preocupação com a inclusão, com a educação, né? Com o meio ambiente, com todas essas questões que hoje estão aí colocadas na sociedade. E só, já que você deu o gancho, né, essa publicação que a gente fez em parceria com um modelo de uma organização internacional e com o apoio do ICMM, que seria o IBRAM Global, E da ele Fundação Dom Cabral também, né? também a Fundação do Cabral nos apoiou aqui na elaboração e também a agenda pública. Ah, É, o que foi importante? O objetivo nosso não era falar, olha o que nós fizemos, olha o que nós aprendemos. E isso tem uma diferença muito grande. Eu não estou aqui para prestar conta o quanto eu fiz. Eu estou aqui para tentar tirar ensinamentos que sejam relevantes para o próprio setor, para outros setores, que inclusive uma das conclusões que a própria Fundação do Cabral nos ajudou a tirar, ela falou, olha só, vocês tiveram belíssimos casos, mas vocês perderam aí sinergia de vocês aprenderem com vocês mesmos. Então, em função da pandemia, coisa tinha que ser feita, tinha que ser feita. Então, nós já fizemos, ok, entendemos que a gente perdeu essa oportunidade, mas não significa que a gente não tem que fazer. Então, agora nós estamos fazendo assim, o que nós aprendemos, quais foram as ações bem-sucedidas que contribuíram com o outro, não é que contribuíram para mim, que é importante para o outro, né? E que a gente vai agora num processo de compartilhar esses ensinamentos. Então, é o próximo passo aí dessa publicação. muito legal. Então, eu agradeço muitíssimo, Paulo. Eu acho que essa entrevista poderá ser escutada por várias pessoas, inclusive estudantes de graduação, que sempre têm essa vontade de saber mais detalhadamente o que está acontecendo no mundo organizacional, não só com os empregados, mas com os líderes, com o CEO. E eu acho que você deu um panorama muito detalhado
do que está acontecendo nas organizações depois dessa eclosão mesmo da pandemia. Tá? Muito obrigada. De nada, você vê como tudo muda, né? A porta abriu, o cachorro latiu, são coisas que antes não eram aceitáveis, né? Porque você imagina interromper uma reunião, uma gravação, só que hoje são coisas também que a sociedade passou, as organizações passaram até a aceitar. A criança chora, né? Se você tem que pedir licença, porque isso passou a ser uma coisa natural, que sempre foi, mas antes não era aceitável. Olha como é que é interessante essa mudança aí dessas relações e do comportamento, né, de quem está nas organizações, de quem trabalha e o comportamento da própria gestão, né? É isso. Muito De obrigada. nada, um abraço, Ivone, um Oh, prazer.